Boa tarde a todos. Nosso grupo de estudos nesta semana terminou de estudar a Obras Póstumas do nosso irmão Kardec. E exatamente no último capítulo dela, um trecho muito bonito, a gente quis dividir com os senhores. Então, nós vamos ler um trecho e depois discutiremos em torno da nossa capacidade de fazer simultaneamente progresso moral e progresso intelectual. E de como é a visão espírita na atualidade acerca desses progressos. Porque até bem pouco tempo as casas de religião tinham uma preocupação e estavam incluídos os centros espíritas nessas casas de religião. É uma afirmação muito em cima apenas do progresso moral, que são os valores universais que sustentam a vida. Temos hoje a visão de que, e até mesmo a orientação dos espíritos, é em torno de que nós temos que assessorar o progresso moral com o progresso intelectual e vice-versa. E exatamente essa parte da Gênese vai mencionando isso com muita maestria. E o irmão Antônio Grilo tem nos asseverado o cuidado que nós precisamos para não nos tornarmos pessoas muito em torno apenas dos valores morais, sem preocupar com o nosso cognoscional. E com o cognoscional pobre, nós acabamos não sabendo, inclusive, discernir o que é valor moral, como aplicá-lo na prática. Porque às vezes na teoria é muito fácil nós discorrermos sobre, mas na hora do exercício, quando nos falta massa crítica, que o cognoscional, os valores intelectuais, o conhecimento, a intelectualidade, cuidar do intelecto, não do ponto de vista materialista, mas cuidar do intelecto como uma ferramenta para conseguir, inclusive, enxergar Deus. Não apenas conceber, não apenas perceber, mas ter uma capacidade de enxergar a grandiosidade divina. E que, segundo os orientadores, para isso, não basta estarmos muito em cima apenas dos valores morais, a fé, a esperança, a caridade, a capacidade de prece, a capacidade de fazer meditação, de fazer reflexão, a humildade, a diligência e etc. Mas nós precisamos aprimorar o nosso cognitivo para conseguir separar o joio do trigo em todas as situações e enxergar, como disse também o nosso irmão Paulo na abertura, ter discernimento para seguir sempre conseguindo acessar um horizonte que efetivamente nos acolha. Porque estamos conseguindo materializar a existência desse horizonte na nossa vida e de nossos irmãos. Porque sem um intelecto bem assessorado pelo moral e valores morais bem assessorados pelo intelecto, nós às vezes temos dificuldade, inclusive, de enxergar nossos irmãos na diversidade que existimos. A gente fica muito sonhador. Só com os valores morais, nós esquecemos que fizemos um projeto encarnatório para reencarnar num planeta com características tão especiais que o planeta se permite receber as mais variadas faixas evolucionárias de espíritos. Ou seja, viemos capacitados para, predispostos a, e na certeza de que encontraríamos espíritos os mais variados e que teríamos que traçar não só diálogos, como práticas
produtivas no convívio com essa diversidade toda. Então nós vamos ler esse trecho do capítulo, que está na página 300, da página 307 até a 309 do Obras Póstumas. Ele diz, os males, essa obra, não sei se os irmãos sabem, ela não é psicofonada nem psicografada, ela é composta por anotações que o Allan Kardec ia fazendo e, numa linguagem bem popular, engavetando. Ele ia fazendo as anotações durante toda a produção de todos os livros e de toda a composição da doutrina espírita. Ele ia fazendo anotações, todos nós também, eu acho que todos se incluem nessa prática, né? A gente tem as nossas anotações pessoais, a gente vai fazendo e vai pondo numa pastinha ali ou vai jogando num canto. E o certo é que quando ele desencarnou, um tempo depois, a viúva, Dona Amélie Boudet, com alguns auxiliares, recolheram essas anotações, compuseram e editaram o Memórias Póstumas. Por isso que, inclusive, ele é editado muito depois do desencarne do Kardec. Mas é escrito pelo Kardec, não por outros espíritos. Os males da humanidade vêm da imperfeição da humanidade. É pelos seus vícios que se prejudicam e prejudicam uns aos outros. Enquanto os indivíduos forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses materialistas produzirá necessariamente misérias. Boas leis civis contribuem, sem dúvida, para o melhoramento do estado social, mas são impotentes por si só para assegurar a felicidade da humanidade, porque apenas comprimem as más paixões, mas não as aniquilam. São antes repreensivas do que moralizadoras. Reprimem atos maus, que se tornam mais salientes, sem lhes destruir as causas. Além disso, a bondade das leis está em relação com a bondade dos indivíduos. Enquanto estes estiverem dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, farão leis que atendam às ambições pessoais. A lei civil não modifica senão a superfície. A lei moral é que penetra no foro íntimo da consciência e o reforma. Sendo, pois, admitido que o atrito causado ao contato dos vícios torna os indivíduos desgraçados, está em seu melhoramento moral o único remédio para seus males, pois que as imperfeições são a origem dos males, a felicidade aumentará à medida que diminuírem as imperfeições. Por melhor que seja uma instituição social, se os indivíduos forem maus, hão de falsificá-la e desnaturá-la, para que a explorem em seu particular proveito. Quando os indivíduos forem bons, farão boas instituições que serão duráveis, porque todos terão interesse em sua conservação. A questão social não tem, pois, seu ponto de partida na forma desta ou daquela instituição. Ela está inteira no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Aí está o princípio, a verdadeira chave da felicidade humana, porque os humanos não pensarão mais em fazer o mal uns aos outros. Não basta cobrir de verniz a corrupção, é preciso extirpá-la. O princípio do melhoramento está na natureza das crenças, porque estas são o móvel, também nas ideias bebidas desde a infância e identificadas com o espírito, e nas ideias que o desenvolvimento ulterior da inteligência e da razão
pode fortificar e não destruir. É, enfim, pela educação, mais ainda do que pela instrução, que se transformará a humanidade. O indivíduo que trabalha seriamente em seu melhoramento assegura sua felicidade desde esta vida, além da satisfação da sua consciência, e está livre das misérias materiais e morais, que são as consequências forçadas de suas imperfeições. Terá calma, porque as vicissitudes não o afetarão, senão de leve. Terá saúde, porque não esgotará o corpo com excessos. Será rico, porque é quem se satisfaz com o necessário. Terá paz da alma, porque não terá necessidades impossíveis. Não será atormentado pela sede de honras e do supérfluo, pela febre de ambição, da inveja e do ciúme. Indulgente para com as imperfeições dos outros, menos sofrerá com isto. Elas lhe excitarão piedade em vez de cólera. Evitando o que possa ser nocivo ao próximo, quer por palavras, quer por obras, procurando tudo o que pode ser útil e agradável aos outros, ninguém sofrerá com as suas relações. Assegura a sua felicidade na vida futura, porque quanto mais se apura aqui, mais se elevará na hierarquia dos seres inteligentes. E bem cedo deixará esta caminhada de provas, alcançando-se para minutos superiores. Porque o mal que tiver reparado nesta vida não reclama outras experiências reparadoras, e porque no polissistema espiritual não encontrará senão amigos e simpatizantes, e não será atormentado pela visão constante dos que teriam razão para reclamar contra ele. Vivam os humanos animados destes sentimentos e serão tão felizes quanto se pode ser na terra. E quando a pouco e pouco esses sentimentos ganhem um povo, uma raça, toda a humanidade, o nosso globo passará à ordem de mundos felizes. Será isto uma quimera, uma utopia? Sim, para quem não crê no progresso do espírito, para quem não acredita na perfectibilidade indefinida que estamos aí buscando. O progresso geral é a resultante de todos os indivíduos, mas o progresso individual não consiste somente no desenvolvimento da inteligência e na aquisição de alguns conhecimentos. Isto é uma parte do progresso, que nos conduz sempre ao bem. Muitos fazem mau uso de seus conhecimentos, muitos fazem mau uso dos seus conhecimentos. O progresso consiste principalmente no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germes existentes em nós. Este é o verdadeiro progresso, o único que assegura a felicidade da humanidade, porque é a não aplicação ao mal. O humano mais elevado intelectualmente pode fazer muito mal. O que é elevado moralmente faz o bem. Interessa, pois, a todos o progresso moral. O capítulo continua, aqueles que tiverem o livro em casa e puderem ler, continua muito bom. Pode repetir a frase, o humano... A última, né? Por favor. O humano mais elevado intelectualmente pode fazer muito mal. O que é elevado moralmente faz o bem. Interessa, pois, a todos o progresso moral da humanidade. Até mesmo porque, com os recursos que a humanidade foi conseguindo
produzir, foi conseguindo construir, na medida em que a pessoa se sensibiliza para os valores morais, ela busca os intelectuais. De dar umas pausazinhas para as pessoas refletirem. Ela busca estudar mais, ela se encontra mais, ela caminha mais para dentro de si e encontra seus talentos. Aí ela vai perceber que há alguns desses talentos que entram em maior expressão. Nesses de maior expressão, ela vai procurar naturalmente aprofundar. Quando ela for buscando aprofundar nele, ela vai encontrar, entre tudo que ela buscar, ela vai encontrar elementos para estudar os anais de ciência que poderão ajudá-la naquele encontro que ela quer fazer com ela mesma. Quando a pessoa caminha de forma cega, que é a fé cega, nós temos cientistas que fazem fé cega. Assim como nós temos religiosos que fazem fé cega, temos cientistas que fazem fé cega. A fé cega na linha de ciência, ela se torna perigosa porque a pessoa começa a se encantar muito com o que ela expressa e com o que ela recebe de feedback, e ela estando muito vocacionada só para a ciência, o cientificismo, o cognoscional, ela começa a exacerbar elementos que todos trazemos. Todos trazemos um pouco de vaidade, todos trazemos ainda um pouco de orgulho, mas todos trazemos também, essa vaidade e esse orgulho junto, trazemos necessidades de sermos aplaudidos, de sermos reconhecidos, de recebermos apupos, como diz o irmão Locado, e nessa busca frenética somos capazes de nos animalizar. Esquecer que nesse conjunto aqui fazemos parte do reino animal, nós não negamos isso, né? O homem faz parte do reino animal. Ele é um animal essa parte aqui, a fisiológica, a bioquímica, é animal como os demais. Sente dor como os demais, circula sangue como os demais. Nas plantas não é sangue, mas é seiva, é sangue, só muda a estrutura. Precisa do sol igual, precisa. Aí a gente vê o quanto nós somos iguais. Mas precisamos todos os dias alimentar o que trazemos de diferente no sentido de evolução espiritual. Nós nos individualizamos, somos espíritos, trazemos livre-arbítrio e nós começamos, na medida que vamos nos aprimorando nessa caminhada com vistas ao progresso moral, nós vamos nos perguntando o que estou fazendo com o meu livre-arbítrio. Como me responderei a mim mesma na hora de partir aqui da Terra? O espírita de hoje não está preocupado para quem que ele vai responder isso. Ele já sabe que ele responderá à sua própria consciência. Não haverá, Deus não estará com um tacape nos aguardando para prestarmos contas. Mas nós estaremos com a nossa consciência muito mais aberta do que estivemos aqui na caminhada reencarnados. Segundo os espíritos, no momento em que estamos para desencarnar, nós já começamos a enxergar
o projeto que fizemos para reencarnar, o que nos foi possível realizar e já pontuar para nós o que não realizamos, porque não realizamos. E para aumentar a nossa humildade, o que realizamos, por que realizamos e quais foram as linhas, entre elas estão linhas humanas, de espíritos encarnados, os desencarnados, que tanto nos assessoraram. E que nessa abertura de consciência que fazemos, a gente enxerga claramente com todos os recursos que já construímos. Eu já vivi essa situação e é um choque da gente, porque o que eu faço para agir melhor, para fazer mais? O que eu faço de agora para diante? De agora para diante, O que eu faço de agora para diante? Isso realmente. E é interessante que a gente vê o quanto essa orientação deles é verdadeira, porque a gente lê isso em relatos de muitas pessoas que viveram a experiência de quase morte. Exato. E às vezes a gente ouve delas próprias. Como a gente é grupo espírita, sempre somos chamados para fazer passe em pessoas em situações graves, né? Hospital, mesmo na casa. Pessoas que foram para casa para desencarnar, porque os médicos dizem melhor levar para casa, que ele pode se contaminar, pegar uma infecção hospitalar, e realmente nós não temos mais o que fazer, aguardar os dias, vamos buscar o máximo de qualidade para ele viver esses últimos tempos desse processo dele. E quase todos que se abrem para nós, descrevem essa grande janela que eles enxergam não só a sua caminhada aqui, como o projeto que fizeram. E eu gostei muito desse capítulo, especialmente desse trecho, onde ele nos coloca com tanta leveza, porque na verdade você vai olhando que é uma linguagem leve. Ela não é nada ameaçadora. O progresso moral interessa a todos porque ele beneficia a todos, beneficia a tudo, incluindo o planeta. Que não dá mais para nós fazermos vista grossa com relação ao planeta. Não dá mais para eu pensar em evolução moral sem incluir tudo o planeta. Quando nós vamos fazendo essa caminhada, na certeza de que não estamos sozinhos, que qualquer espaço que nós adentrarmos, ali estamos, primeiro, com Deus imanente em nós, estamos à luz da abertura de consciência que já fizemos, recebendo insumos para aumentar essa abertura, porque espíritos bons estão ali nos orientando e se somando conosco e trabalhando juntos. Imagina a diferença que faz isto com relação ao espiritismo de 30 anos atrás, quando nós vinculávamos espíritos desencarnados a espaços físicos e que teríamos até medo de ir em determinados lugares, acudir irmãos nossos, porque imaginávamos que por ali, porque ali, numa linguagem bem popular, rolam situações que não são negativas, situações chamadas negativas, que ali nós estaríamos sendo assediados por espíritos de menor ordem evolutiva, que nós na época denominávamos de espíritos maus, espírito obsessor, espírito isso, espírito aquilo. Agora hoje nós sabemos uma coisa, né? Os espíritos com os quais eu estarei me somando são aqueles que o meu permitir.
Porque não são, todos os espaços estão, graças a Deus, recebendo e acolhendo todos os espíritos. Porque senão não haveria justiça divina. Aqui é um espaço onde só entram os espíritos iluminados. Aqui só entram os iluminados. Bom, e os não iluminados que precisam ser semeados, orientados, instruídos, para que eles façam o seu processo evolutivo. E esses estão onde? É justo? E o que os orientadores têm nos dito, nós estamos em absolutamente todos os lugares. Todos os lugares que os senhores chegarem, ali estarão espíritos que estão ali para aprender com os senhores, espíritos que estão ali para orientar os senhores, e os senhores devem ter o cuidado de como os senhores se administram no tempo e no espaço. Olha que coisa linda, hein? Que os físicos, os matemáticos, os químicos, os biólogos vinham ao longo do nosso processo aí de construção de nossa cultura, nos colocando a questão de tempo e espaço. Esses físicos maravilhosos, se resolvermos estudar o trabalho do nosso irmão Einstein, a gente vai ver que tempo e espaço está lá compondo toda a sua linha estrutural de trabalho, de percepção, de tudo. Agora, os espíritos encarnados, orientadores, nos dizem: a cada instante que os senhores estejam vivendo, os senhores estarão ocupando, estamos falando de espíritos orientando nós encarnados, tá, gente? Os senhores estarão ocupando espaço físico e espaço de sentido. E estarão produzindo um tempo para os senhores. Será que nós estamos produzindo um tempo para nós? Estou produzindo o tempo que eu me determino a me alcançar no bem. Tem alguém que determina esse tempo para mim? Só eu posso determinar. Os senhores todos estão aí me ajudando, colaborando, me dando as mãos, sustentabilidade, etc, etc. Mas eu é que determino esse tempo com as minhas ações, meus pensamentos, construção do meu campo de ideias e etc. E construindo um espaço de sentido com o qual vamos ocupando os espaços de sentido dos espaços todos. Entrou aqui uma pessoa. Nossa, mas era uma pessoa tão incrível. Deu um bem-estar em quem estava aqui quando ela entrou. O espaço de sentido que ela consegue estar dissipando. Entrou uma pessoa que a gente até estava concentrado, fazendo um estudo e tal, mas quando ela entrou, desequilibrou. E aí todo mundo teve que sofrer uma adaptação, se adequar no seu próprio tempo e no tempo tempo de segundo, minuto, etc. Aí todos que estavam ali tiveram que se adaptar naquele tempo, que é o Cronos, para construir o seu tempo pessoal, se adaptar ali, para produzir um espaço de sentido que ele se administre e entre em harmonia de novo. Consigo mesmo, com o objetivo ali, que é aquele estudo, com o grupo, para voltar a render o conteúdo. Quando nós vamos nos vocacionando mais para o progresso moral, que é o desenvolvimento dos valores morais, equilíbrio, fé, esperança, bondade, compreensão, entendimento,
para a gente produzir um campo melhor, com o qual nós acolhamos melhor as informações e as instruções que nos chegam de nossos orientadores, nós somos capazes de otimizar nosso processo intuitivo. Nós captamos melhor as informações que nos chegam deles, codificamos de forma mais ordeira e rápida e transcodificamos para nós. E nessa transcodificação nós vamos aprendendo a respeitar nossas intuições. Porque é muito difícil nós fazermos um progresso moral, que é um viver dentro dos valores morais que todos nós sonhamos, sem obedecer nossa intuição. Porque as informações virão em nosso benefício, porque os espíritos não nos negam as informações. O cosmos é aberto. Os espíritos orientadores estão aí disponibilizando seus saberes. E especialmente os saberes sociais, não só os cognoscionais. Mas eles estarão disponibilizando os saberes cognoscionais, também estarão. Imagina uma pessoa fazendo uma pesquisa para desenvolver um medicamento. Com quantos espíritos encarnados e desencarnados essa pessoa estabelece seus campos, estabelece seus vínculos para chegar a bom termo naquele desenvolvimento no menor tempo possível e ajudar a humanidade. Por exemplo, nesse desenvolvimento de vacinas aí agora. Poderia demorar? Qual seria o prejuízo para a humanidade cada dia a mais que demorasse para chegar a bom termo uma vacina para essa Covid? E outras vacinas que aí, imagina o Sabin, o Dr. Sabin, num processo maravilhoso, no sentido de Deus conosco, brasileiros, no momento que o Brasil perdia milhões de crianças para a poliomielite, o homem cientista resolve se encantar por uma brasileira, casa com ela e passa a investir em chegar a contento numa vacina. Hoje, quem sabe essa menina aí não conhece ninguém que tenha tido pólio. Hã? Ninguém. Você conhece? Não. Alguém que teve? Teve notícia de alguém que teve? E é uma pessoa antenadinha. Né? Não é uma pessoa... Aí você vê o que é movimento de trabalho em benefício de conseguir algo que liberte a humanidade de um sofrimento. E aí nós conseguimos valorizar esses dois progressos, sabendo a importância de um e do outro, e cada um de nós procurarmos não deixar que nenhum deles entre em desequilíbrio e ficar a mais e nem a menos. Nós vamos ter que ter o cuidado, por amor a nós mesmos e à humanidade, de fazer o que o nosso irmão Kardec traz como última frase, no sentido de que um pode te levar a ser quase monstro. E a gente tem na história da humanidade essas figuras, que o cognitivo foi mais forte para eles, supervalorizaram, esqueceram esse progresso aqui, e a humanidade pagou um preço altíssimo, como ainda paga. Né? Nós estamos aí vivendo ainda conflitos que a gente vê claramente que falta esse progresso aqui. Progresso moral. É o progresso moral naqueles dirigentes que estão liderando esses movimentos horríveis aí de conflitos e guerras e etc. Exatamente.
E nós temos o cuidado de não alimentarmos esse desequilíbrio. Porque são pessoas que passaram a olhar para o intelectual, no intelectual valoriza raça, valoriza crença, valoriza cor, valoriza sexo, valoriza tendência sexual. É tudo nesse desequilíbrio do progresso intelectual. É querer ver as coisas apenas pelo intelecto. E o intelecto pode estar à luz, inclusive, de heranças de culturas muito antigas, que não foram feitas revisões, e aquilo ainda faz fé de ofício. Continua fazendo fé de ofício quando não deveria mais fazer. E nós temos o cuidado de não alimentarmos esses quadros. E é fácil alimentá-los. Não é difícil. E por que é fácil? Porque todos nós estamos nessa marcha. Vai no ritmo. Nessa marcha evolutiva há bilhões de anos. E nós trazemos essas experiências registradas em nós. Elas estão aí compondo nosso acervo. Qualquer vacilo que nós dermos com relação a essa caminhada espiritual, a esse espírito ser o bem, significar o bem, fazer o bem, qualquer vacilo que fizermos que enfraquecer esse propósito nosso, nós suscitamos não suscitamos os registros, porque eles estão aí. Nós suscitamos comportamentos e formas de pensar daquela época que estão aqui registradinhas. Está compondo nosso acervo. Nós temos o acervo. Aflora. Hã? Aflora. Aflorar. E é facílimo porque está pronto. O bem não está pronto. Porque o bem é o momento atual. É o ponto máximo da nossa evolução. Quando essa senhora chegar para um de nós e disser assim: hoje eu estou profundamente feliz, profundamente, porque eu fui capaz de me superar a mim mesma e fazer algo que eu sei que foi o melhor. Sabe? Aí a gente vê o que é o bem. Ele é acima do que ela era até um momento atrás. Ela superou a si mesma, rastreou aí no cosmos informações, elementos, sustentabilidade, compôs uma síntese ali, Isso. colocou em prática, e quando ela acaba de colocar em prática, ela diz: meu Deus, muito obrigada. Não é que eu consegui. Mas aí quando ela olha para trás, ela diz: mas foi tão difícil chegar nisso, né? Agora que ela chegou, ela olha e é capaz até de dizer assim: nossa, mas agora é tão claro para mim. Eu não sei por que foi tão difícil, mas foi tão difícil porque aquela era uma conquista, aquilo é novo. O bem é sempre novo. O mal nós trazemos. Porque quando... Agora vamos voltar aqui para a gente codificar melhor a palavra mal. Né? Quando nós, porventura, fizemos aqueles comportamentos que hoje nós codificamos como mal, lá, naquele momento da nossa caminhada, significava para nós o mal... Não significava. Ah, verdade. Também, você não sabia. Isso. Na medida que vai abrindo a consciência, vai enxergando o que é o bem, o que é a expressão de amor, o que é que significa realmente paz, equilíbrio, plenitude cósmica. Aí a gente vai alcançando o bem para aquele instante. Lá, quando cometeu,
atos atrozes, quando um rinoceronte briga com o outro, até um acabar com o outro, na disputa apenas de uma fêmea, aquilo para ele é o bem. Naquele momento é o bem. Quem vê esses Animal Planet aí, vê essa caminhada evolutiva do ser humano. E que nós trazemos registrado. Temos que ter cuidado. Por que nós temos que ter muito cuidado? Por que temos que buscar o tempo todo o que é o melhor, e a prece, e a meditação, e a reflexão, e buscar ser o bem? Porque nós trazemos os registros para agirmos à luz do que já agimos um dia e que hoje significa mal. E quando nós vamos numa caminhada só priorizando o intelecto, priorizando essa construção muito para atender esse homem, mas não o ser, nós acessamos muito esses registros, memórias, ensinamentos, experiências e, portanto, eles se tornam lições. E eles não podem mais ser lições para colocar em prática. Segundo os Espíritos, é uma sabedoria enorme divina nós não perdermos os registros nenhum arquivo ser deletado com o tempo, porque eles é que nos conduzem à autovigiliatura. É quando nós resolvemos pensar, por exemplo, em fazer algo ou nos expor a uma situação e lá dentro de nós algo nos diz: não faça. Porque nós trazemos a informação por experiências vividas que aquilo não nos trará um bom resultado. E que nós temos que ouvir a nós mesmos e dar valor a isso que ouvimos. Porque não basta ouvir. Às vezes a gente ouve, né? Você faz a leitura intuitiva, você quase que ouve, espíritos bons estão ali te ajudando a materializar todo esse movimento, mas a gente, não, isso é coisa da minha cabeça. Para depois descobrir, não, isso era a verdade, eu pisei em cima dela e agora pago o preço. E aí nós vamos passar por um conjunto de experiências, por termos não ouvido a verdade, um conjunto de experiências que vai nos permitir efetivamente, quem sabe, não fazer aquilo de novo. Não fazer essa desobediência a nós mesmos. E é quando Cristo diz do orai e vigiai. E eu gostei muito de uma frase, além dessa que a senhora ali pediu para a gente reler, eu gostei muito dessa que ele diz: a lei civil não modifica senão a superfície. A lei moral é que penetra no foro íntimo da consciência e a reforma. Com isso ele está desvalorizando a lei civil? Não, ele só está nos advertindo. Até mesmo porque antes aí, num determinado pedaço, ele disse: a lei civil, ela é escrita, articulada por cada um de nós com nossas intempéries. Certo? Leis morais é um conjunto de... São composições de um conjunto de sínteses que a humanidade alcança. Alcançou em algum momento. Por exemplo, quando fala em caridade, um conjunto de cuidados que pessoas abnegadamente foram fazendo e foram expressando e compuseram esse valor que se chama caridade, que é caritas, cuidar, né?
Indulgência. O que é indulgência? Aparece assim do nada? Não. Um número enorme, incontável de cidadãos, desde lá micro-organismos, que são inteligências, né? Até chegar nos humanos, e os humanos todos, espíritos desencarnados junto, trabalhando conosco, vai nos ajudando a nos tornar seres indulgentes. Aí você vê assim, é um conjunto de sínteses, onde se a gente olhar bem, não é promovido apenas por descrever algo e aquilo ir para um anal do governo e seja aprovado como uma lei civil. Ela traz seu conjunto de espiritualidade, traz porque são espíritos que compuseram essas leis civis. Mas o que ele está nos alertando é, as leis civis sofrem ainda esse enfraquecimento dos valores humanos que todos nós ainda trazemos. Não somos perfeitos. E para a gente ir trabalhando com muita força, com muito amor, para estarmos conseguindo valorizar as leis civis a ponto de mentalizarmos muito por elas, para que elas melhorem, se especializem e a gente alcance um estado de justiça melhor. Estamos vendo uma dificuldade enorme, né? E valorizá-las é, sobretudo, nós mentalizarmos para que melhorem cada vez mais e melhorem também as suas aplicações, que sejam realmente dentro de propósitos justos, e nossas leis morais, com muita fé em Deus, cada um aí se expressando no melhor que pode. Eu acho que isso que você está falando deve estar ajudando assim, a síntese, nós todos pensando isso, esses dirigentes que estão nesse caminho só de pensar naquilo que tem que ser e não tem tempo de reflexão, não tem de meditação. Que ontem eu escutei uma biografia completa da Madre Teresa de Calcutá. Chegou um momento que ela também teve as dúvidas. Como você descreveu tudo? Ela é humana também, né? Sim. No fim que ela foi super criticada, inclusive, no final da vida. E ela refletiu tudo, e, quer dizer, continuou, entendeu? Mostrando que ela era mesmo, dentro da essência dela, né? Sim. Mas ela também enfrentou esses processos, mas ela ficou o tempo todo ligada à reflexão. Será que o que eu faço é, como eu disse, quando veio o mundo todo contracenando com ela, né? Contrapondo o que ela fazia, criticando e tudo, foi um baque. Esses grandes líderes sempre são muito criticados, né? Pois é. O maior de todos, que é Cristo, imagina. E se ela não tivesse essa reflexão, ela poderia ficar, quer dizer, vulnerável, né? Sim. Mas o bem realmente tem que ser aquilo mesmo. E a biografia dela é belíssima, né? É. E eu Porque acho... mostra um ser humano Agora, Nádia, a serviço do bem. Eu já tinha lido esse livro, escutado, lido, discutido sobre obras póstumas, mas eu não tinha alcançado o que você disse. Por isso que eu acho que você devia imprimir um livro só de análise, complemento. Ah, mas tem um detalhe, viu? Uma coisa é a gente ler um livro em casa. E outra coisa, estudá-lo em grupo. E eu falei isso várias vezes no grupo aqui. Eu li esse livro quando era jovem, reli na maturidade. Não me disse nada. Ele disse muito, mas agora que estudamos em grupo, desde a primeira página até a última, em grupo, é outra coisa. Descortina um livro. E cada vez que lê, descobre mais uma coisa. Ah, sim. Porque também nós espíritas partimos do princípio que toda obra tem um currículo oculto do autor. Sim. Hã? Esse E, só um minutinho.
Quando a gente lê, cada vez que a gente lê, a gente está em prontidão para alcançar um viés do currículo oculto do autor que está ali. E os Espíritos, inclusive, nos orientam. Irmã Marina, ela é mais incisiva, ela pede mesmo. Por favor, não leiam as coisas sem ter um papel e uma caneta à mão. Os senhores já são alfabetizados, tanto que conseguem ler. A Marina é bem incisiva. Porque quando algo daquela obra tocar muito forte nos senhores, anotem correndo, porque há uma grande possibilidade de aquilo não estar escrito. Os senhores, olha que coisa linda. Os senhores estão lá lendo o que está escrito. E daí os senhores entram em conexão com espíritos encarnados, pessoas que pensam em sintonia com aquele autor, e o autor deixou ali subsídios, que é o currículo oculto dele, é o que ele não escreveu naquela obra, mas que faz parte do seu acervo. E os senhores conseguem compor aquilo como se estivesse escrito e ler. Aí, quando passa aquele momento, os senhores, um dia depois, ou meia hora depois, o senhor diz, nossa, eu gostei tanto daquela parte do livro, eu vou voltar lá. Os senhores não encontrarão escrito. E perderão tempo procurando. Folheia para trás, folheia para frente, não encontra, porque não está escrito ali. Os senhores compuseram na comunhão com pares dos senhores e pares. Primeiro, o currículo está aqui. Esse currículo oculto está aí, mas não está letrado. Aí no que a gente compõe uma sintonia com nossos pares do autor e o próprio autor, consegue materializar ali como se estivesse escrito. E a gente lê e se encanta. E daí quando voltar, Deus. E quem foi essa irmã Marina que você está falando? Essa irmã Marina é a primeira mulher que fez engenharia na França. Se desenvolveu como produtora de motor, pesquisadoras e trabalhadora da área de produção de aviões, de motores de aviões, durante a Segunda Guerra. Mas daí ela foi apanhada pelo nazismo e acabou falecendo numa prisão por maus tratos e desnutrição. E ela é aquela moça ali daquele lado.